O menino, o quarto filho do casal, perdeu a mãe ao nascer. Dona Otília, já doente, não sobreviveu ao parto. O pai, carpinteiro, seu Joaquim, que fazia telhados, profissão procurada naquela década de 30, não podia alimentar, cuidar e educar 4 meninos sozinho. Resolveu a cada padrinho bem distante a cavalo entregar os filhos um por um. Sem muita coisa a falar sobre isso, foi assim que meu pai me contou sua história. E mais tarde, disseram que o velho Joaquim Brás, seu pai e meu avô, havia falecido depois de cair de um telhado. O menino foi filho de criação na fazenda Estrela do Sul, de Dona Ana Malaquias, mais conhecida como Dona Saninha, e seu Sebastião Cota, aqui da cidade de Timóteo. Menino de roça, menino de curral, menino que tirava leite e que logo cresceu, virou um forte boiadeiro desses que carregam uma novilha no colo. Mas os tempos difíceis vieram e a fazenda foi mudando e a lida com o gado diminuindo. Antônio, o menino que já era grande e homem, começou a trabalhar. E foi nessa época, na pensão de minha avó materna, que ele conheceu Lidinha, minha mãe. E mesmo a menina ainda estudando fora num convento, eles começaram a namorar. Eles namoraram pouco e se casaram em junho de 1969. Mesmo gostando de ser e lidar com a roça, o menino que já era homem virou motorista, casou e 4 filhos Lidinha lhe deu. Feliz, ele desistiu da roça e comprou tudo o que ela quis. Fez casa nova e tudo mais. Lidinha, muito trabalhadeira e também exigente como ela só, sempre queria o melhor, com muita dificuldade, mas muito bom gosto. Ele, amando cada filho, e a ela de um jeito que nem se ouvia falar. Fez tudo o que queríamos e pouco quis para si. Pouco pensava em si. Pouco falava e, apesar de ser um moço bonito, feliz, pouco sorria. Isso porque perdeu cedo todos os dentes e nunca se ajeitou com a dentadura. Antônio então sorria sempre de cabeça baixa, um sorriso sincero, mas tímido. Ele ria baixo, falava baixo, tímido, discreto, pai exemplar, marido mais que exemplar. Não bebia, nunca fumou, só escutava a rádio e não gostava de TV, nem de futebol, poucas músicas, poucas palavras. Talvez, por morar numa cidade onde se vira as costas para o rio, meu pai se distanciou do rio, até que na década de 90, atacado por desatino de tanta dor, ele quase desiste e se entrega ao rio. Desaparecido por horas, foi encontrado lá perto do rio. Ele mesmo me contou tudo, depois no hospital, e me prometeu que nunca mais faria isso. E eu, seu primeiro filho, ouvi tudo e acreditei na sua promessa, mesmo sem entender. Só sabia que ele estava desesperado e que não ia fazer isso mais. Desesperado, acometido da doença que ninguém dizia bem o nome. E logo na cabeça era câncer. Ele ficou sem poder trabalhar e ele sem um trabalho não era nada. Ele só sabia isso. Foi motorista uma vida inteira. Sua vida se confundia com a história da extinta aviação Águia Branca em Timóteo. Ele operou e depois da cirurgia no cérebro, a vida mudou. Foi forçada a mudar, com uma série de limitações. E apesar de seus hábitos mudarem, ele continuava a não gostar de TV, nem de sair de casa, nem de beber ou de quase nada. Só ficava quieto, em casa, fazia uma coisinha aqui, outra ali, sempre calado e de cabeça baixa. Foram anos assim, até que em 15 de março de 2001, 8 anos depois da primeira tentativa, ele planeja tudo, deixa um bilhete com a senha da conta magra do banco e, sem que percebesse, ele saiu desesperado outra vez, sem condições de seguir,
sem poder trabalhar com o que tanto gostava, dependendo sempre de ajuda, tomou um ônibus até o centro da cidade e de lá, a pé, até a ponte, que era de dar um frio gostoso na barriga, foi visto por um vizinho nosso que o gritou: "Espera, seu Antônio, que eu volto para te pegar." Mas não deu tempo. Ele tirou os óculos, guardou no bolso da camisa e, sentado na lateral, se jogou nas costas do rio. Logo a notícia se espalhou. Sua filha, a primeira das meninas, chegou lá logo depois do ocorrido, mas ele já tinha partido. Sua esposa em casa recebeu a notícia e perdeu o chão. Foram 2 dias e noites de tristeza e de silêncio, de busca e orações, dentro e rio abaixo. Desde o primeiro raio do sol até o final do entardecer, de procura, de esperas e de orações. Até que o rio devolveu ele para nós. Agora, o desespero que era dele virou nosso. Trazia choro e tristeza, choro e muita tristeza. Juro que durante anos, atravessar a ponte sobre o rio Piracicaba era muito doloroso. As pernas doíam e eu não me sentia bem. Olhar o rio era difícil, uma tristeza profunda. Mas hoje, 20 anos depois, compreendi que o menino, nascido numa cidade que tem o rio como paisagem natural e as casas de frente para o mesmo, era um menino do rio. E eu, filho dele, sou um menino que atravessa o rio Piracicaba, ou que o rio Piracicaba me atravessa.